Olá, galera! Hoje vamos ter o quê? Um pouquinho da BNCC para vocês. Um pouquinho da BNCC com recreação. Um pouquinho da BNCC com brincar. A BNCC foi construída em cima de dois eixos: educar e brincar. Essa BNCC da educação infantil, ela é um norteador para que possamos trabalhar melhor essa criança, para que ela possa desenvolver o seu cognitivo, o seu afetivo social e o seu motor. Quando a gente fala em educar, a gente fala dessa parte formal, dessa parte de construção, dessa parte de conhecimento do corpo, de orientação espacial, de orientação temporal, da pré-escrita, de lateralidade, lateralização. E quando a gente coloca o brincar é o quê? O brincar é o lúdico, é um mundo de fantasia, é um mundo imaginário, é um mundo de faz de conta. Então, professoras e professores, o educar está relacionado com o brincar. A criança, ela vai aprender brincando. E uma dica, não uma dica, mas eu trago um relato aqui. Por que as crianças gostam muito de educação física? Para analisar, 5 segundos. Sabe por que ela gosta? Porque a educação física aprende brincando, através de jogos e brincadeiras. Ela se relaciona através de jogos e brincadeiras. Ela interage através de jogos e brincadeiras. E lá dentro da sala de aula não pode ser diferente. Mesmo porque a criança não precisa ficar o tempo todo dentro da sala de aula. Ela tem que ficar um mínimo, ela tem que explorar o mundo. Ela conhecer o desenvolvimento natural da natureza. É através do desenvolvimento natural que a natureza nos dá, é que a criança ela vai evoluir. Ela vai ter um conhecimento, um olhar dessa natureza, desse processo evolutivo que a natureza tem. Em cima desse olhar, ela vai construir, ela vai observar, ela vai pensar, ela vai analisar, para depois ela agir. Aí, quando ela vai agir, nós vamos estimular. Então, a brincadeira não causa desordem nenhuma. Fica tranquila, professoras e professores. Não tem desordem nenhuma. A brincadeira estimula. A brincadeira faz com que a criança desenvolva o seu cognitivo, que ela construa o seu eu. A criança ela precisa saber do esquema corporal. Ela precisa saber das suas partes do corpo. Fazemos como? Poxa, dentro da sala de aula, identificando partes do corpo, por que não aproveitar a música, aproveitar a expressividade dessa criança? Musiquinha que todo mundo conhece. Cabeça, ombro, joelho e pé. Olha que música só bem antiga. Minha boneca de lata bateu com a cabeça no chão. Demorou mais de 1 hora para fazer a arrumação. Essa massa aqui para ficar boa. E aí você vai colocando. Além disso, você trabalha ordem e sucessão nessa música. Vamos pensar para facilitar para a criança? Você começa com a cabeça, com o ombro, com a barriga, com a coxa, com o joelho e com o pé, sempre de cima para baixo ou ao inverso, de baixo para cima. Aos poucos você aumenta a complexidade e aí você vai misturando, você vai colocando as partes do corpo aleatoriamente e aí a gente desenvolve o quê? O esquema corporal. E a imagem corporal? Agora é para você, coordenadora. É para você, diretora, é para você, mantenedora de escola. Toda sala da educação infantil tem que ter espelho. Sabe por quê? Porque a criança ela se vê no espelho. Ela se identifica, ela conhece o movimento que o seu corpo realiza. Se vocês me dão licença, eu vou mostrar para vocês como a criança faz quando ela encontra um espelho na sua frente. Ela faz desse jeitinho, ó. Porque ela analisa o seu movimento, ela fala, nossa, ela faz careta, ela olha a sua barriga, ela chuta. Aí eu falo para vocês, não é muito diferente vocês não, viu? Da fase adulta. Quando vocês passam no shopping, vocês fazem o que naquele pilar? Vocês olham de lado e ficam assim, ó, para ver se está tudo certinho. Vocês com um objetivo, para ver se está arrumadinho. A criança não, como imagem corporal. Ela está fazendo o quê? Reconhecendo o seu corpo. Ou conhecendo os movimentos que o seu corpo é capaz de fazer. Então, pessoal, espelho em todas as salas de educação infantil. Ah, Baeta, mas isso não vai atrapalhar a minha aula? Depende de como você vai conduzir, a metodologia que você vai trabalhar.
Ela pode atrapalhar? Não vou mentir para você, pode. Ela vai facilitar? Muito mais do que atrapalhar. Então a sua metodologia, a sua didática perante o desenvolvimento corporal dessa criança é fundamental. Uma outra dica para você construir é o quê? A lateralidade. É a dominância que essa criança tem que ter do lado do corpo. Do seu lado direito, do seu lado esquerdo. E eu preciso desenvolver isso. Faço como? Eu faço brincadeira. Eu tenho que fazer brincadeira. Mas presta atenção. Não vai determinar o lado que essa criança tem que escrever. Pelo amor de Deus. Essa criança ela vai escolher esse lado sozinha. Ela que vai encontrar a maior facilidade de escrever. Se ela escrever um dia com a mão direita, no outro dia com a mão esquerda, deixa. Ela está experimentando. Ela está criando possibilidades. Ela está vendo qual lado ela domina mais. Por volta de 5, 6 anos, provavelmente ela já definiu o seu lado. Só que para ela definir, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estimular. Não é estimular dentro da sala de aula, porque a pintura desenvolve a dominância. O escrever desenvolve a dominância. Eu tenho que fazer atividades, eu tenho que fazer brincadeira. Eu estou falando de uma criança, de 3, 4 anos de idade. Essa característica é o quê? É um mundo de fantasia, é um mundo imaginário. É o mundo de faz de conta dessa criança. Vamos lá, vamos pensar. Na minha época, não sou tão velho assim, viu pessoal? Mas na minha época, eu assisti o Backyardigans. Eu não sei se vocês já assistiram. Quem já assistiu, provavelmente também assistiu Fantástico Mundo de Bob. Esses 2 desenhos representam as crianças. Eles estão no seu mundo real e de repente vão para um mundo de fantasia. E lá eles fazem aquilo que eles quiserem. Eles querem ser cavalo, eles vão ser. Eles querem ser espada, eles vão ser. O que eles estão fazendo? Eles estão construindo. Eles estão se desenvolvendo. Fazendo o quê? O lúdico. Então o brincar da BNCC corresponde à ludicidade. Então eu tenho que aproveitar isso. E uma outra coisa, o brincar da criança é intrínseco, é de dentro para fora. A gente não ensina a criança a brincar, a gente ensina a criança a brincar de algo, com algum brinquedo. Agora, o brincar, o ato de você querer brincar, ele é intrínseco. Toda criança brinca. Sabe por que ela não vai brincar? Porque a sua atividade não foi compatível para ela. A sua atividade que você proporcionou não está desenvolvendo nela um conhecimento. Sabe por quê? Sabe aquele momento livre da criança no parque? Não é um momento para você fofocar com a amiga, para você falar mal. É para você interagir. Lembra? Interação de adulto-criança. Então o momento livre do parque da criança, ela está o quê? Ela está se recreando. Por quê? De livre e espontânea vontade. Mas não é porque ela está se recreando de livre e espontânea vontade que você não tem que interagir. Você precisa brincar. Você precisa interagir. Quando você tem essa interação, você tem essa relação, você tem essa socialização. E a criança constrói. A criança desenvolve. Um outro ponto importante é a estruturação espacial existente como um elemento. A criança ela não sabe se orientar espacialmente, ela não sabe se situar, ela não sabe se organizar, ela não sabe combinar. Se você pedir para a criança recortar e colar um desenho dentro de um retângulo, por exemplo, provavelmente ela vai começar com a cabeça e ela vai colar no meio do retângulo. E aí depois ela vem colando as outras partes. E aí ela percebe o quê? Metade do corpo daquele boneco ficou para fora. Nossa, essa criança aqui, ela não sabe nem desenhar dentro. Realmente, ela não sabe. Sabe qual é o motivo? Ela não tem orientação espacial. O que você vai fazer com isso? Você vai ficar bravo com ela? Você vai chamar a atenção dela? Claro que não. Você vai fazer o quê? Vou estimular. Estimular com o quê? Com brincadeira. Conhece Coelhinho Sai da Toca? Brincadeira antiga, vixe, bem velhinha. A criança ela precisa se orientar. Então, a hora que você toca a música e pede para ela trocar de lugar, acontece o quê? Ela vai se orientar no espaço. Ela vai se localizar. Então, ela vai ficar dentro do bambolê ou dentro do círculo que você fez com giz. E aí eu estou estimulando o quê? Orientação espacial.
Se eu coloco música para ela dançar, eu tenho tempo. Aí eu posso falar que estou desenvolvendo nessa criança uma orientação espaço-temporal. Pronto, comecei a desenvolver. Faz esse teste agora. 7 crianças. O número que você quiser, para ser mais exato. Coloca um atrás do outro. Falando um atrás do outro, pessoal, vamos começar a usar a terminologia correta. Não é fila indiana e não é fileira. Um atrás do outro é coluna. Combinado? Então forma 2 colunas com a mesma quantidade de crianças. Só que uma das colunas você coloca próxima à criança, sem encostar. E na outra você dá uma distância de um braço, mais ou menos assim, ó. E aí você pergunta para a sala, qual turma, qual coluna tem mais? Provavelmente eles vão mencionar que é a coluna que tem uma distância de um braço. Por quê? Porque eles não têm noção de quantidade. E aí eu gosto sempre de dar um exemplo. E esse exemplo eu vou dar com a minha filha. Ela tinha várias moedas. Muitas moedas. Sim, umas 12 moedas de R$1. Não são muitas, mas 12 moedas. E eu falei que ela ia perder. E dei uma nota de 20. Falei, filha, me dá todas essas moedas e eu te dou essa nota de 20. Você vai ter mais dinheiro. Ela tinha 5 anos. Ela falou, não, papai, aqui eu tenho muito mais. Eu tenho 12, ela contou. E aqui eu só tenho uma nota. Ela não sabe essa noção matemática? Não, mas ela não tem antes o quê? Noção de quantidade. Eu tive muita dificuldade com copo, eu tenho 2 filhos. E eu tinha que colocar a mesma quantidade, só que os copos eram diferentes. E aí o copo mais fino tinha, teoricamente, ficava com maior volume, ficava mais altinho, enquanto o outro copo com diâmetro maior ficava com menos. Por quê? Porque eles não têm noção de quantidade. Falando em estruturação espacial, eu tenho que desenvolver noções de cores. Eu preciso desenvolver. Ah, fala pra mim que você não pensou já em elefante colorido. Isso, elefante colorido. Eu vou brincar, eu vou desenvolver as noções das cores fazendo o quê? Brincando. Tem o Rio Vermelho. Quem quer passar pelo Rio Vermelho? A criança responde, eu. Aí você menciona, só se tiver uma cor. Eles vão falar, que cor? Aí você vai desenvolvendo de acordo com a característica de cada faixa etária. Olha que bacana. Eu preciso ficar na sala de aula para a criança desenvolver? Não. Professores, por favor, saiam da sala. Vão brincar. Dá trabalho? Claro que dá. Muito mais prazeroso. A recompensa no final, ela é fantástica. Então não esqueçam desses 2 eixos. Educar e brincar. Bom, um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Tchau!